Pessoal, boa noite. Então, lá nos anos 80 a gente teve a animação da She-Ra, lá no show da Xuxa, foi aquela febre. E a gente teve duas figuras aí que conquistou a gente, né? A gente tá falando de dois mascotes aqui no caso da animação. E com certeza eles fizeram muita história pra gente, né? A gente tá falando de quem? Corujito e Geninho. Eles dois foram lançados, acredito que ali em meados de 2010, por ali. Não tenho muita certeza do ano de lançamento deles, pela assinatura da Moto Classics. Depois eu vou ver se eu encontro uma foto deles dentro da embalagem para colocar aqui. E os dois vieram junto, na mesma embalagem, né? Por isso que eu digo, são os dois mascotes lá da animação de She-Ra, Corujito e Geninho. Corujito é aquele, ele é o parceiro do arqueiro, né? Aonde o arqueiro vai, Corujito acompanha, faz aquela coisa toda. Porém, a gente também tem alguns episódios aí que são especiais dele, né? Tem um momento que a gente tem um tio dele ou é um avô que, vamos dizer, é aquela ovelha negra da família, entre aspas, né? E tá fazendo ali pareia com a horda para atrair os rebeldes, né? Sempre aquela história. Também depois a gente tem uma corujita, também fêmea. Eu também acredito que ela não veio para fazer o bem. Tem muito tempo que eu vi She, então não sei falar bem dos episódios de corujita, mas eu me lembro que tem esses dois episódios específicos. Eu acredito que quanto a Geninho eu vou saber falar mais. A figura aqui tá bem fiel, a gente não pode negar, né? Ele tá bem interessante, as cores. Aqui já tá meio danificado pelo tempo, né? Não mantive eles na embalagem. Tá vendo a diferença de você ter um produto sempre dentro da embalagem e ele fora dela? Tá aqui, vamos ver se... 2013, eu tinha certeza que era ali entre 2010 e 2015 aqui, 2013, né? Tá aqui a numeração, a parte de trás dele. Aqui a gente não tem articulação nenhuma, nem nos pés, mas os braços dele a gente tem articulação, tá? E ele tá bem fiel mesmo à animação, né? A carinha dele aqui, né? Aquela vozinha de vovô que ele tem bem cativante, muito bom, muito legal. É um personagem assim que realmente pra mim é muito bom ter ele aqui, porque ele simboliza muita coisa em She-Ra pra mim, né? E ele sabe a identidade dela. Ele sabe a identidade de She-Ra, tanto que tem momentos que ele fala, Dora, eu acho que a gente vai precisar de She-Ra. É, a gente tem. Ah, lembrei, a gente tem o episódio A Pedra da Espada. A gente tem She-Ra entrando em combate com o Hordak. Ele construiu um dirigível, lembrei exatamente, é um dirigível aquilo. E sai destruindo a Floresta do Sul. Claro que She-Ra entra em ação. Primeiro ele consegue derrubar Cintilante. Exatamente. E She-Ra vai e se transforma, exato. E quando ela vai tentar deter esse dirigível, ele descarrega toda aquela carga que ele tem sobre She-Ra. E She-Ra tenta se defender daquilo colocando a espada à sua frente. E a gente tem o que? A ruptura da pedra da espada. Resumindo, ela volta a ser a Dora, descobre que não consegue mais se transformar em She-Ra devido à pedra estar quebrada. E ela precisa escalar a Torre Dançante, que no caso é o precipício lá que leva até o Castelo de Cristal. Ela não pode ter Vitania nesse momento, porque se ela não se transforma em She-Ra, como que ela consegue se transformar espírito em Ventania também? Então a gente entra nesse problema aí. Só que a gente tem Madame Rize e Vassourito. Isso é uma observação minha. A gente tem Madame Rize e Vassourito que poderia muito bem colocar ela ali e levar ela até lá em cima. Porém, nesse episódio, nem Madame Rize nem Vassourito dão as caras. É aquele episódio, vamos enganar o povo. Quem faz companhia para ela enquanto ela escala aquela torre completa, com corda, esse tipo de coisa, é Corujito. E quando ela chega lá no topo, depois de escalar, correr todo aquele perigo, a espada dela cai. Mas como ela está acompanhada de Corujito, Corujito vai até lá, pega a espada dela e leva para ela até a torre. E ali ela consegue pelo menos entrar, porque eu falei, a pedra está quebrada. Acredito que ela não consiga entrar dentro do castelo de cristal. A pedra da espada está quebrada, mas ela consegue, ainda bem. E lá ela é colocada à prova. E Corujito acompanha ela em todas as provas. E ele sempre soltando piada, né? Porque, tipo assim, teve um momento que eu não tô me lembrando muito bem. Que ela falou, ufa, até que enfim acabou. Aí começa a ter um tremor. Ele fala, você precisava abrir sua boca. Então ele soltava muita piada no decorrer do seriado. Era muito legal. Bom, enfim, ela entrou na Caverna do Fogo, recuperou os poderes dela e voltou a assistir. Mas você vê como que é a estratégia, né? A gente podia ter isso tudo muito bem resolvido com a ajuda de Vassourita e Madame Riz, mas não, eles pegaram e colocaram somente Corujito nesse episódio para ajudar ela. O que não foi ruim, né? Foi bom. Agora a gente vai falar do Geninho. Geninho tem toda aquela história que todo mundo já conhece, né? Geninho, não preciso nem falar quem é Geninho. Quando fala de She-Ra, tem muita gente que já não vê nem She-Ra na frente, já vê ele, né? Aquela história do Acho Geninho.
Todos os episódios de She-Ra tem a história de encontre o Geninho, e realmente, muitos episódios a gente acha ele, tem uns que acaba e você fica, ih, perdi o bicho. Os DVDs lançados pela Foco teve exatamente o foco no Geninho, e que toda vez que a gente encontrasse o Geninho no decorrer do episódio, a gente tinha que apertar a tecla Enter do controle do nosso aparelho de DVD ou Blu-ray, seja lá, e anotar aquele código que aparece. Geralmente eram alguns desenhos. E a gente ia anotando aquilo até completar o seriado completo. Os 55 episódios, se eu não me engano, de She-Ra da primeira temporada é 62. Não sei. Completando isso, você ia ter um código completo para acessar uma parte secreta desse menu aí do DVD de She-Ra. Pelo que eu descobri, se trata de um livro de colorir, né? Com todos os personagens, aquela coisa de storyboard. É mais ou menos esse tipo de extra secreto. Mas vamos voltar aqui ao Geninho. Até então, na primeira temporada, a gente tem que a história de Geninho é só essa. Encontra o Geninho, que ele é uma criatura ali da Floresta do Sussurro, tanto que o cabelo dele lembra, remate muitas árvores que a gente tem lá pela floresta. Fato, né? As cores de algumas plantas. Enfim, você vê que ele é uma criatura típica da Floresta do Sussurro. Fato. E a gente tem um episódio na primeira temporada que é a ajuda do Geninho. Como que funciona esse episódio? Envia uma bola estranha para a Floresta do Sussurro lá entre os rebeldes. Cintilante, na hora que ela percebe que tem algo errado, ela tira aquela bola e congela toda a Floresta do Sussurro, incluindo a Dory Espírito. A única criatura mágica que não foi presa nesse feitiço, Geninho. Então, Esperança da Luz, que é o guardião do Castelo de Cristal, entra em contato com ele e diz sobre a situação que a Floresta do Sussurro está passando no momento. E o Geninho responde: precisamos encontrar She-Ra. E é a hora que o Esperança da Luz apresenta a Dora congelada ao lado de Espírito. Aí ele fala, ah, é a Dora. Aí é a hora que o guardião do Castelo de Cristal olha para Geninho e fala, então a Dora é a She-Ra. Então, assim, Geninho tem o conhecimento de que a Dora é She-Ra naquele momento. Então, é como eu te disse alguns vídeos atrás aí que se trata desses assuntos. A gente teria momentos em que iriam revelar o momento que Madame Riso descobre a identidade dela, Corujito também, né? Que até então a gente não viu como ele descobre a identidade dela, Fassorito e acredito que alguns outros. Porém, a gente só teve o fato do Geninho, como ele descobriu que a Dora é She. E a gente tem esse episódio, a ajuda do Geninho, que é o Esperança da Luz, que revela o segredo dela para ele, para ter a ajuda necessária. Então ele é enviado lá para a Eternia para encontrar He-Man, que é o príncipe Adam, que ele também não sabia que era He-Man, passou a saber. Então ele vai lá, consegue entrar em contato com Adam, vai até ele pessoalmente, no caso ali. E, bom, acabou tudo bem. O He-Man vem para Etéria, salva a Dora através dos poderes das espadas, ela se transforma em She e eles conseguem quebrar o feitiço ali da Floresta do Sussurro. Na segunda temporada, a gente tem o episódio que, no caso, aqui no Brasil ficou o Povo do Geninho, mas se eu não me engano, o original é a namorada do Geninho ou vice-versa. Ele vem à busca de Adora para avisar que o povo dele está sendo atacado. E nisso aparecem vários tipos de Geninho. Tem Geninho fêmea, tem Geninho idoso, tem Geninho... É cada um diferente. Eu acho que dá para você entender do que eu estou falando. Vou pesquisar na internet algumas imagens e vou trazer para colocar aqui. Acredito que muita gente deve ter visto isso. Enfim, e foi muito interessante esse episódio, muito legal mesmo. E ele realmente, a única que consegue escapar é a fêmea, né? Que no caso a gente fala a namorada dele. E ele sai junto com ela ali, She-Ra entra em ação ali e consegue realmente combater tudo e resolve todo o problema aí dessa história da família, o povo de Genil, namorada de Genil, porque eu já me esqueci do resto. Fato acontece, faz tempo que eu vi isso. Mas era isso, gente. O vídeo já tá ficando bem longuinho para essas duas figurinhas aqui que eu só queria mostrar mesmo para vocês aí, né? Eles dois, porque são dois xodozinhos aqui. Amo, amo mesmo. Deixo eles sempre aqui pela escrivaninha, porque eles também são daquele tipo, passou uma bucha ali com detergente neutro, tá todo mundo limpinho, né? Porém, o Corujito já tá com alguma avaria aqui na asa dele, que é de dar pena, né? Muito triste isso, para colecionador, assim. Então, vamos lá, gente, não adianta. Independente da figura que for, zela. Se você quer ela sempre perfeita, zela, porque não dá. Colocou para fora da embalagem, deixou um pouco exposto, as coisas vai começar a acontecer. O tempo é o dono de levar tudo, né? Fato. Bom, pessoal, era isso aí. Boa noite. Tchau, tchau pra vocês. E tá aí a história de Corujito e Geninho. Até a próxima.